Evangelho de João, irmãos, capítulo 12. João 12, verso 24. Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Chama a atenção dos irmãos para o grão de trigo, se cair na terra, não morrer. Grão de trigo. Marcos, capítulo 4, verso 26. Marcos 4, verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Mateus 13. Mateus 13, verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Senhor, nós temos diante de nós esses textos da Tua Palavra. Essa palavra que o Senhor tem nos revelado através dela mesmo, Senhor, pelo Teu Espírito, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E o Senhor disse também que as Suas palavras, Senhor, são Espírito e vida. E, ó Pai, nós oramos pedindo agora que o Senhor torne realmente essa palavra como ela é, Senhor. Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação. E nos dê, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos entender, Senhor, com o nosso espírito, na intuição do nosso espírito, o que o Senhor deseja nos falar nessa hora. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro texto que nós lemos nos fala sobre as palavras de Jesus que nós mencionamos ontem. Ele dizendo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. E nós vimos que quando o Senhor falou essas palavras, era um momento assim, diante dos olhos dos homens era muito importante, porque ele estava sendo rejeitado pelos judeus e apareceram os gregos que queriam vê-lo,
certamente queriam levá-lo para a Grécia, para que ele pudesse ensinar suas doutrinas também lá. E todos nós sabemos que quando nós somos rejeitados de um lado, a nossa tendência é de correr para o lado que nós somos aceitos. Mas essa não foi a atitude do Senhor Jesus. Ele disse: eu não vim para passar nessa terra, eu caí nessa terra não para ficar só, eu caí para produzir fruto. Ele estava dizendo que ele é o grão de trigo. O grão de trigo que caiu do céu na terra. E nessa terra só havia joio. Todas as pessoas desse mundo são joio. Mas o Senhor Jesus caiu nessa terra. E quando ele caiu na terra, então ele disse: se eu não morrer, eu vou ficar só. Então eu preciso morrer e eu vou então produzir fruto. Ou seja, eu vou produzir outros grãos de trigo. É isso? Aí quando nós lemos Mateus 13, ele diz claramente que ele semeou uma boa semente nesse campo, que é o mundo. E esse campo é dele. Ele semeou a boa semente. Se os irmãos querem saber o que é a boa semente, está no verso 38 do capítulo 13. E diz: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Vendo? Então o Senhor, ele tem feito uma semeadura, um plantio nesse mundo, que ele chama de a boa semente, que são os filhos do reino. Todos aqueles que um dia creram no Senhor, eles são filhos do reino. Né? E o propósito do Pai é dar o reino para cada um de nós. Porque ele declarou, dizendo: o Pai quer dar o reino para vocês. É do agrado do Pai dar-vos o reino. Né? Nós somos filhos do reino. O dia que nós nascemos de novo, nós já fomos capacitados a ver o reino. Mas não fomos capacitados a entrar no reino. Né? Nós podemos ver o reino. O ladrão na cruz, ele pediu para entrar no reino. Mas Jesus disse: você vai poder ver o reino. Agora, entrar no reino é depois. Então, irmãos, quando nós cremos no Senhor, significa que o grão de trigo entrou em nós. E aí nós somos transformados de joio em trigo. E agora vai começar um processo na nossa vida de trabalho. Se o grão de trigo entrou em nós, e esse grão de trigo é o Senhor Jesus, isso significa que o Espírito Santo vai trabalhar para produzir em nós a imagem do Filho primogênito. A imagem do Filho vai ter que ser reproduzida em nós. E esse é o processo que Deus está fazendo. E isso leva tempo. Quando você planta uma semente, você não corre no dia seguinte para buscar a espiga. Você vai esperar um tempo. Deus sabe que leva tempo. Deus sabe que nós temos que caminhar. O nosso problema é que nós passamos muito tempo e nós não somos perseverantes. Nós começamos e paramos. Aí começamos e paramos. Começamos e paramos. Você sabe, uma casa que você constrói dessa forma, ela nunca chega no fim, porque você levanta uma parede e para 6 meses, vem a chuva, vem o sol e desfaz aquilo que você fez. Aí você tem que começar tudo outra vez. É isso? Por isso que ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino. Não tem nada a ver com a vida eterna, com salvação. É para o reino. Né? Então o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida. Então esse grão de trigo já está dentro de nós. Nós temos todo o potencial. Os irmãos sabem, nós não podemos pedir mais nada para Deus, porque Ele já deu tudo para nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É junto com Ele, porque não tem mais nada para dar. E você quer que eu dê mais o quê? Eu dei meu filho para você. Está vendo? Então o cristão carnal é aquele que fica pedindo a Deus uma coisa que Deus já deu. Né? Quando nós chegamos: Senhor, estou passando por tanta dificuldade, tanta luta, Senhor, tem tanto problema, né? Eu estou tendo tanta luta no meu trabalho, ou na minha casa, ou na família, né? Senhor, me dá aí 250 gramas de paciência. É assim que nós fazemos? Aí nós achamos que o Senhor vai lá e pesa 250 gramas. Gabriel, pesa aí 250 gramas né? O Zé Luiz não, né? Pro João. Isso é para entrar no reino. Aí, irmão, o que acontece? Na outra semana nós voltamos lá: Senhor, preciso de mais 100 gramas. Tá vendo? Aí você vai caminhando, um dia vai dizer para você o seguinte: olha, a sua paciência é o meu filho, é Cristo. Tá vendo? Aí você vai aprender: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá vendo, irmão? Então, irmão, aprenda uma coisa: vida cristã é impossível de ser vivida. Não é difícil, não, é impossível. Você não pode viver. Jesus falou no Sermão do Monte que é
ele está dando ali as características dos súditos do reino. Ele disse, se alguém bater na sua face de um lado, o que você faz? Tem muito cristão, meu filho, já teria cortado isso da Bíblia há muito tempo, com a tesourinha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, é isso? E se alguém quiser tirar o seu paletó, vamos usar a linguagem nossa aqui hoje, ou a blusa, dá a camisa também. Porque dá o paletó, ou dá a blusa, você ainda tem a camisa, mas você entrega a camisa e você ficou sem roupa. Não estão entendendo? Então significa que você, para viver esse tipo de coisa, isso chama-se vida transcendental. Ou seja, não tem explicação. Um cara dá um tapa na sua cara, tudo bem, mas ele nunca vai esperar que você faça assim, bate do outro lado. Esse ele não espera nunca. Tá vendo? E isso, irmão, é impossível para você fazer. Impossível. Tá vendo? Mas o Senhor falou que tem que ser assim, para que um dia nós possamos estar qualificados para entrar no reino. Então isso não tem nada a ver com vida eterna, com salvação, né? De morar no céu um dia. Não, não, não. Isso tudo é relacionado com reino. É só com reino. Então, o grão de trigo já está dentro de nós. Está vendo? E ele disse, olha, eu caí nessa terra para que eu possa reproduzir a minha vida. Ou seja, eu quero dar fruto. Eu quero ser o primogênito entre muitos irmãos. Não tem essa expressão? Né? Romanos fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aí houve uma vez que o irmão Li chegou perto de um irmão chinês muito velhinho, muito espiritual, né? Ele já estava com mais de 80 anos. Aí ele perguntou para ele assim, irmão, o que na vida cristã, na Bíblia, no seu relacionamento com Jesus, que assim te alegra mais, que te dá mais conforto? Ele virou e falou assim, ó irmão Li, o que me dá mais conforto é que o Senhor Jesus não pode viver sem eu. Irmão Li olhou para ele, coitado, ele está caducando. Lá dentro ele pensou, ele está caducando, né? Porque Jesus não pode viver sem eu? Ele é todo poderoso. Aí ele falou assim, ô irmão, mas você sabia que era um homem espiritual, vivido, né? Aí estendeu mais um pouquinho a pergunta e falou, irmão, então me explica como é que é isso. Ele falou, irmão Li, você é um homem versado nas Escrituras? Você nunca leu lá que Jesus é o filho primogênito? Ele tem que ter os mais novos para ser o primogênito. Ele não pode viver sem eu. Verdade, irmão. Está vendo? Porque não tem primogênito sem o mais novo, senão ele seria unigênito. Quando ele veio, ele é unigênito. Mas ele caiu na terra e produziu fruto, agora ele é o primogênito. É o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Já pensou? Não é só os espirituais, não, qualquer um. Qualquer um de nós, ele não se envergonha de chamar irmãos. Tá e Hebreus capítulo 2 diz que, qual é o propósito de Deus? É que ele vai conduzir muitos filhos à glória. Está vendo? Ele vai na frente. Ele não deixa a gente sozinho. Né? Então, irmãos, essa é a história do grão de trigo. Tá? Aí, essa história, irmão, do grão de trigo está intimamente relacionada não somente com o reino, mas agora nós vamos falar de uma coisa seríssima que está para acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento. Tá? Está intimamente ligado com o arrebatamento. Então nós temos um outro texto aqui de tremenda importância. Então guarde bem, Jesus é o grão de trigo, ele veio para reproduzir outros grãos de trigo. Está vendo? E aqui nos diz que ele semeou nesse mundo esse campo que é dele, não é de Satanás não, tá dizendo. O campo é dele. O homem semeou boa semente no seu campo. Satanás é um usurpador. Ele não tem escritura. Escritura ele não tem. Ele entrou e invadiu. Está vendo? Mas o dono dessa terra, o dono do campo, é o Senhor. Está vendo? Então o que ele fez? Ele plantou, irmãos. Nós, como trigo, fomos plantados nesse mundo. E ele diz, a boa semente são os filhos do reino. Mateus 13, 38. Está vendo? Então agora, irmão, quando nós estamos plantados nesse mundo, está vendo? Nós vamos encontrar 3 tipos de inimigo. Quantas vezes que você já leu a parábola do semeador? Muitas, não é isso? Então está escrito lá, capítulo 13, verso 4. O semeador saiu a semear. E quando saiu a semear, caiu à beira uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, irmão, nós usamos isso para pregar o evangelho. Aqui em Mateus não. Está vendo? Porque está falando o quê? A boa semente, o que é? Verso 38. Hã? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os outros são os filhos do maligno. Está vendo? Então, a boa semente que está semeando aqui em Mateus 13 são os filhos do reino. É? Está vendo? E quer ver a prova? Olha que está aqui. Verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ele não está falando a palavra do evangelho, da salvação. A palavra do reino. E não a compreendem, vem o maligno. O que é? A ave. As aves que comeram a semente lá no versículo 4. Está vendo? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E o que mais? Pode ler para mim, por favor. Olha, irmão, esse não é essa não, mas a semente é feminino. Tem que ser essa semente, mas não é a semente, é esse. Essa pessoa. Está entendendo? Então, irmão, o Senhor não disse que ele semeou o trigo, plantou o trigo no campo que é o mundo. Está vendo? Então agora você foi plantado. O campo é esse mundo onde você está. Aí nós falamos aqui que o campo é que é ruim. E a semente é boa. Eu pergunto para você, onde é mais fácil ser cristão? Aqui em São Paulo, em Curitiba ou na China? Onde é mais fácil? É mais fácil? Onde você acha que são mais espirituais? Eu acho que qualquer lugar. Não, irmãos, são muito mais espirituais. Sem dúvida nenhuma. O irmão Zé Luiz falou o quê? Abriu um site de onde? Que você falou sobre lá da China? Janela de 1040. Janela 1040. Olha para você ver. Vai lá para você ver o que eles estão vivendo lá hoje. São perseguidos. Tá? Perseguição terrível. Né? Se você nunca leu aquele livro, A História que Não Foi Contada, do John Walker, ele conta um pouquinho da história. Vai lá para você ver a história de uma jovem que distribuía Bíblias. Né? Ela pegava a Bíblia para distribuir e os irmãos davam 2, 3, com medo que muita gente era malandro, pegava para vender a Bíblia para comprar droga ou cigarro ou bebida. Né? Então deram para ela. Ela voltou, pegou mais um pouquinho. Um dia ela pediu mais. Aí eles ficaram assim e tal, mas será que deve dar 10, 15 Bíblias? E aí ela sumiu. Aí passado, não sei, 6 meses ela apareceu de novo. Quando bateu na porta, o irmão abriu a porta, não conheceu. Ela falou, sou eu, irmão. Aí quando ele olhou, ela estava toda acabada. Toda ferida, cheia de chagas, inchada. Aí ele puxou ela para dentro, irmã, que isso? Eles já tinham comentado, tá vendo? Ela sumiu lá. O dia que ela pegou mais Bíblia, ela deu tombo na gente. Aí queria levar ela para o hospital. Irmã, você está muito mal. O que aconteceu? Eu falei, irmão, porque eu estou sendo muito perseguida por aí, tem de dormir no templo, debaixo das águas, aí bicho me pica e tem que fugir de cobra, não sei o quê. Não, irmão, você está muito mal, ela está toda dilacerada. Ela falou, não, irmão, por favor, não me leva para o hospital não, porque eu já sei que eu só tenho 6 meses de vida, eu tenho que continuar distribuindo Bíblia para o Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, você encontra isso aqui no Brasil? Encontra não. Sabe por quê? Porque nós somos todos folgadão, ó. Tá? Hã? É. Irmão já viu, né? Então, irmão, não é o campo que é ruim, é a semente que é ruim. Porque o campo é o mundo. Plantou lá, plantou aqui. Agora, qual o problema que você tem aqui? Está escrito aqui, ó. E ao semear caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Verso 19. Quem que é a ave? É o diabo, está escrito aí. Mas agora a outra caiu no solo rochoso. No solo está cheio de pedras. Aí você plantou ali, não tem profundidade. A semente cresceu rapidamente, mas quando veio o sol, o Senhor Jesus disse, é a perseguição por causa da palavra, ela se secou. O que é isso? É o eu. É o ego. Não foi quebrado o ego. A terra tem que ser quebrada, você tem que passar o arado para abrir. Tá vendo? E o terceiro dos espinhos é o mundo. Satanás, a carne, é o mundo. Tá vendo o que ele está falando aqui? Ele explica aqui, ó, no versículo 22, né? O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Comer, beber, dormir, estudar. Mas também tem a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Tá vendo então? Essa pessoa aqui, você e eu, nós somos plantados como boa semente nesse campo aqui em Curitiba.
Tá vendo? Mas você vai encontrar 3 inimigos que vão lutar contra essa semente: Satanás, a carne e o mundo. Tá vendo? E aí você não vai dar fruto. Mas ele diz: há uma parte que caiu na boa terra. Mas não é porque a terra é boa, não. É porque a semente é boa. Ele ouviu a palavra do reino e entendeu. Tá vendo, irmão? O cristão que não ouvia a palavra do reino, que não entendeu o que é o reino, ele não tem condição de ser um cristão vitorioso. Ele não tem perspectiva nenhuma. Tá vendo? Pedro diz lá na segunda epístola dele que aquela pessoa que não acrescenta a sua fé, a virtude, o conhecimento e assim por diante, ele diz, ele é cego, nada vendo ao longe. Ele não consegue ver o reino que está longe. E também esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Sofre de amnésia. Um é miopia, o outro é amnésia. E a amnésia, ele esqueceu da purificação dos pecados, é para trás, ele esqueceu. Está sofrendo de amnésia. Não é? E ele não vê ao longe, miopia. Está vendo? Mas ele fala lá, mas se você acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento e tal, o amor fraternal, o amor a todas as pessoas, você vai descobrir o quê? Vai ser concedida a você uma entrada ampla no reino. Está escrito lá. Então, olha, nós precisamos abrir os olhos, a Bíblia o Novo Testamento está cheio. Quem não quer ver essa questão do reino, é porque não quer ver. Está vendo? Mas o céu é uma coisa, o reino é outra. Antes de você ir para o céu, o Senhor disse, nós vamos ter 1000 anos aqui nessa terra. Eu vou estabelecer meu trono aqui nessa terra, eu vou reinar aqui 1000 anos. E se você for fiel, está escrito lá em Lucas 19, sobre a parábola das minas, servo fiel, você vai reinar sobre 10 cidades. Está vendo? Então você vai encontrar muita gente, irmãozinha que hoje, que às vezes cata papel na rua ali, né? Catador de papel, né? Não vale nada, não tem reconhecimento nenhum. Mas quando chegar no reino, vai ser governador. Não é isso? Você sabe a história daquela irmã que era uma pessoa muito rica, né? Muito abastada, e ela tinha um jardineiro. Aí o que aconteceu? Um dia, morreu o jardineiro, foi para o Senhor, era crente também, e um dia ela morreu também. É uma figura, não é verdadeiro isso, né? É só uma ilustração. E aí diz que o anjo então começou a conduzir para levar ela para a morada dela, onde é que ela ia morar. Aí quando passou numa determinada rua assim, muito chique, muito arborizada, a casa, um palacete, né? Aí perguntou, de quem é essa casa? Eu falei, daquele, é do seu jardineiro. E ela, e para mim? Como é que não deve ser a minha? Aí o anjo está andando com ela. Aí saiu do asfalto, começou a andar na rua de pedra. Saiu da rua de pedra, começou a andar na rua de chão. E depois entrou numa outra rua mais esburacada, entendeu? E foi descendo lá. Quer dizer, irmão, isso é figura. Lá no céu não tem nada disso, né? Mas a figura é verdadeira. Aí começou a andar num lugar meio esburacado. E chegou num lugar meio precipício. E falou assim, sua casa aqui é lá embaixo ali. Falei, aquele barraco lá? Essa pirambeira? Falei, Falei, não vou descer mais não, que eu estou com medo de cair lá embaixo. Se ela quiser, eu te seguro na corda. A mulher ficou brava. Ela falou, senhor, mas como é que o meu jardineiro está morando naquele palacete? Falou, é porque o material que ele mandou para cá deu para construir. Agora o que o senhor mandou para o céu, só não juntou tesouro no céu, só deu para fazer isso. Doa os ouvidos. Tá vendo, irmão? Vai ter uma inversão. O rico e o Lázaro. Ele vivia na terra esplêndida, né? Esplendidamente, né? Regaladamente. Mas quando morreu, virou tudo. Opa, quem é aquele lá? O Lázaro no seio de Abraão. Ô pai Abraão. Aí, irmão, estuda aquela parábola de novo, hein? Desculpe, eu estou falando besteira aqui. Parábola não. Não é, a gente lê tanto que está escrito parábola em cima que acaba entrando no subconsciente. É história porque tem o nome de um homem, Lázaro. Parábola não tem nome. Tá vendo? Depois da morte mudou tudo. E ele falou, pai Abraão, e ele falou, filho. Lembra que na vida tivesse bens e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Tá vendo? Ele estava no Hades, não estava no inferno, não. Hades. Chega por aí. Muito bem. Agora, irmão, Marcos, capítulo 4.
verso 26. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Olha o grão de trigo aí. Está vendo? Um homem lançasse, é o Senhor Jesus. Ele lançou a semente na terra, o grão de trigo. Ele plantou o trigo, a boa semente, os filhos do reino. E depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Está vendo o processo? Erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Vocês vão mostrar que ele está falando do trigo. Nós não conhecemos hoje muito, né, o trigo, né? Não é tão conhecido, mas a gente conhece mais milho, né? Mas o grão de trigo, ele tem aquela haste comprida, e lá em cima, na cabeça, né, tem mais ou menos um tamanho assim, né? Então ali é aquele que é chamado espiga. Então primeiro ele cresce, primeiro a erva, aí depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Tá vendo? E ele diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Tá vendo, então, irmãos? Aqui está falando que a colheita é quando o fruto está maduro. Tá vendo? E nós vamos ver que o arrebatamento é chamado na Bíblia, tanto no Velho como no Novo, de colheita. É uma colheita. E o Senhor vai usar a foice para poder ceifar essa terra. Agora, com uma diferença. Que nós temos que lembrar isso, porque senão alguns irmãos ficam assustados. Esse maduro que está aqui não é você comparar a sua vida com a vida dos outros irmãos. Daquelas pessoas que são muito usadas, muito espirituais. Não, não. Se você fizer isso, aí você entra em pânico. O maduro aqui, só o Senhor pode determinar quem é. Você pode chegar e encontrar um irmão que tem 3 meses de convertido e o outro que tem 20 anos. O Senhor diz: de 3 meses é maduro, ou de 20 não é. Porque não é maduro pelo tempo, é maduro pela resposta que ele deu para o Senhor. Isso? Você pode ter um nenenzinho de 6 meses, que o médico pesa ele na balança, olha direitinho e diz: olha, essa criança está madura para 6 meses. Aí pode chegar um outro que tem 2 anos e falar: essa criança está fora do tamanho e do peso. Ele tem 2 anos, tem mais do que o outro, mas ele está fora do peso. Tá vendo, irmão? Então o importante é que a gente responda ao Senhor aquilo que está pedindo de cada um de nós. Tá vendo? E aí nós ficamos tranquilos. Aí eu vou mostrar para os irmãos agora. Nós temos 2 lugares que nos falam sobre essa colheita. Um é Levítico 23 e o outro Apocalipse 14. Então vamos ver o Levítico primeiro, 23. Os irmãos sabem que são as 7 convocações ou 7 festas, 7 tempos especiais que aconteciam no meio do povo de Israel. 7 períodos em que eles eram congregados e reunidos. Começava com a Páscoa, capítulo 23, verso de 4 a 8, de 4 e 5. Depois a festa dos pães asmos, verso 6. E em terceiro lugar, nós temos a festa das primícias. Tá certo? Então diz aí, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe. Está vendo? Então quando você fizer a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. O sacerdote vivia onde? No templo. Então você vai trazer para o templo. É isso? E o sacerdote moverá esse molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Tá? Então isso aqui é uma situação. Depois disso, depois dessa terceira festa, vinha uma quarta festa chamada Pentecostes, que significa 50 dias. Pentecostes. Aí verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta
movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Ok? Isso aí é a colheita. Agora, verso 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, o que nós notamos aqui? A primícia falava de uma colheita em que você colhia apenas alguns molhos. Por isso é chamado de primícias, né? A palavra para nós em inglês, ela é mais clara do que em português, porque primícia muita gente não sabe o que é, né? Mas primícia significa os primeiros frutos. Tá vendo? Então o que nós vimos atrás? O Senhor Jesus, o que ele fez nesse mundo, nesse campo? Semeou o quê? Boa semente. A boa semente. Quem são? Os filhos do reino. É isso? E nós somos trigo. Ele semeou o trigo. Não precisamos entrar na questão do joio aqui, porque o joio significa os filhos do maligno. Então, mas nesse mundo, há uma mistura muito grande de quem é salvo e quem não é salvo. Alguns dizem assim, na igreja tem crente, não tem. Na igreja não, irmão. Nesse salão aqui tem, mas na igreja não. A igreja é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo só tem trigo, só tem salvo. Agora, na reunião da igreja, tá vendo? No hall de membros do pastor, esse tem. Porque nós não sabemos. Agora, no livro da vida não tem. Tá vendo? Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando exatamente isso. Vai chegar um momento em que Ele plantou, lançou a semente, nós fomos salvos. Tá vendo? Tivemos o mesmo tempo, a mesma oportunidade. Mas o que vai acontecer? Alguns frutos eles amadurecem primeiro. E aí Ele chama isso de primeiros frutos ou primícias. Então eles eram colhidos e levados para onde? Para o sacerdote no templo. Preste bem atenção, porque isso nós vamos ler no Apocalipse. É isso? Aí passado agora 50 dias, eles contavam 7 semanas, e aí então, o que eles faziam? Eles cegavam o restante da terra. Era a colheita. Então, no tempo bíblico, lá, eles contavam esse período e então começava a fazer a colheita. Então, há uma separação entre as primícias e a colheita. As primícias é um bloco menor. E a colheita é maior. Tá? Então, isso é que nos fala na Bíblia a respeito do arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? Então, vamos ver no Novo Testamento agora se podemos ter um entendimento melhor. Apocalipse 14. Capítulo 14, verso 1. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono. Onde é que estão, irmão? No céu. Está vendo que o trono é no céu? Está vendo? Então, as primícias é levado para onde? Para a casa de Deus, para o templo. É lá que estava o trono. Certo? Então, entoava um novo canto diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão 144.000 que foram comprados da terra. Presta bem atenção, verso 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá. São os que foram redimidos dentre os homens. E o quê? Irmãos, estão acompanhando aí? Ou não? 14:4. São os que foram redimidos dentre os homens. Quem são eles? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não está vendo? Essas pessoas, está dizendo, são primícias. Quem são eles? São os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Bom, para onde vai o Cordeiro? Isaías 53. Foi levado como ovelha muda para o matadouro. Para a cruz. Está vendo? Então, esse segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Está entendendo? Isso, irmão, é ser primícia. Esses amadureceram primeiro.
Eles são colhidos primeiro. Tá vendo? Se você voltar atrás um pouquinho, você tem o capítulo 12. Porque aqui eles aparecem lá no Monte Sião. Não é o Monte Sião da terra, é o Monte Sião do céu. Porque estão diante do trono. O Monte Sião na terra, não tem o trono. É no céu, tá vendo? Mas aqui no 12 vai mostrar para nós quando é que eles foram colhidos. Quando é que o Senhor colheu essas primícias? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está vendo, irmão? Ah, isso aqui é o Senhor Jesus. É? Quando ele nasceu e foi arrebatado para o trono? Então não é ele. Está vendo? Ele viveu 33 anos e meio aqui na terra. Então, irmão, você pega os livros de Apocalipse hoje, você vai direto ao capítulo 12. Se ele falar que esse filho varão é Jesus, e que a mulher aqui, vestida do sol, é Maria, ou que é a nação de Israel, pode fechar, porque aquela pessoa não entendeu patavina. E quase todos seguem a mesma interpretação, um copiando o outro. Está vendo? Outra coisa, se aqui diz que houve guerra no céu, aí no versículo 7, e o que aconteceu? Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão. O céu que está falando aqui, irmãos, não é o céu onde Deus habita, porque Satanás não pode entrar lá. Qual céu que é? Os ares. Está vendo? Ele não é o príncipe das potestades do ar? Está vendo? Mas se isso aconteceu quando Jesus veio, então Satanás não está nos ares, está na terra. Mas quando foi que Paulo escreveu a epístola aos Filipenses? Quantos anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai? Jesus foi no ano 33, mais ou menos, 33 e pouco. Paulo escreveu no ano 60. O que ele escreveu lá? Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ele continua lá no ar ainda. Então isso aqui não aconteceu. Então não se refere a Jesus. Está vendo? Então essas pessoas aqui, esse filho varão, irmãos, a palavra filho aqui é ruios. É um filho maduro. Satanás pensava que era um neném que ia nascer. Mas quando diz que nasceu o filho varão, olha, um filho só pode ser varão. Eu nunca vi filho varoa. Não é verdade? Porque filho... Mas está dizendo o seguinte, nasceu um filho varão. Está vendo? Nasceu um neném adulto. Está vendo? Por quê? Porque esse filho, irmão, está dentro dessa mulher que está para dar à luz, que é a igreja. Você está vendo? Em todo lugar que a gente chega, a gente encontra um grupo. Se tem 100 pessoas, você encontra 5, 10, 15, 20 que estão gemendo com dores de parto. Ah, irmão, como é que vai ser, irmão? Eu não estou satisfeito com a minha vida. Está vendo? É a mulher que está com dores de parto. Então, dentro da igreja hoje, irmãos, está vendo? Dessa grande confusão que nós estamos vendo aí, só você ligar a televisão para ver quanta porcaria, quanta deturpação, quanto engano, quanto ensinamento errado, quanto pastor comprometido com dinheiro e com sexo e etc, etc. Aí você vai descobrir que dentro dessa mulher, dessa grande mulher, né, que é a igreja todinha do Senhor, ele está preparando um filho varão. Dentro de um corpo, outro corpo. Está vendo? E aí eles são arrebatados para o trono de Deus. Quer ver a prova de que esse aqui é um grupo? Versículo 11. Eles quem? Eles quem, irmão? Eu estou falando do filho varão. É um só. Mas por quê? Porque é um grupo coletivo. Varão. Está vendo, irmão? São os vencedores. Eles o venceram. Está vendo? Por que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Essas pessoas conhecem o valor do sangue do Senhor Jesus. Porque nós temos pecado, nós temos falha. Está vendo? Mais uma prova de que nós estamos falando. Que uma pessoa que nasceu de novo não quer dizer que não peca mais. Está vendo? Segundo, eles, por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, eles ficam firmes na palavra. Satanás diz, seu velho homem está vivo. Cala a boca. Cala a boca.
Por quê? Porque Romanos 6,6 diz que meu velho homem foi crucificado. Mas isso aí não me interessa, a palavra de Deus. É o testemunho que eu dou. Está vendo? Em terceiro lugar, isso nós não gostamos muito não. Não amar as suas vidas, as suas almas. Até a morte. Está vendo, irmão? Tem hora que você tem que morrer. Não tem jeito não. Eu tenho que tomar essa atitude? Tem. Não, mas eu vou morrer. Mas tem que morrer mesmo. Não tem outro caminho. Está vendo? Mas só que nós não sabemos que o caminho da morte é o caminho da ressurreição. Ah, falou em ressurreição, todo maravilha, alegria. Não, mas a ressurreição é para quem não é morto. Você não passou pela morte. É isso? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas ele morreu, ele ressuscita. E junto com ele ressuscita. É uma espiga. Está vendo, irmão? Então, aí quando você vai para o capítulo 14, irmão, o que ele está dizendo? Que ele viu o cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Não é o Monte Sião da terra. É o Monte Sião do céu, porque estão no trono. Está escrito aqui, estão diante do trono. E olha, irmão, esse grupo aqui, 144 mil, não é, isso é simbólico. É 12 vezes 12. Está vendo? Sabe por que é 12 na Bíblia, irmão? Porque 12, ó, a diferença entre 7 e 12 é porque 7 é igual a 3 mais 4. Ou seja, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo e a criação. Tá? Então, quando Deus criou o homem, o 4 representando os 4 cantos da terra, você tem o 7. Aí no início do Apocalipse tudo é 7, mas quando chega no final tudo é 12. Está vendo? Então, se nós quisermos descobrir qual que é o sinal de relacionamento de Deus com o homem, nós temos que ir para a Trindade. Como é que você pode ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ainda dá um? Vamos ver, eu sei que é bom de história aí, me ajuda. Ontem eu falei de geografia, agora hoje é história. Você é bom de história? Como é que dá? 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Diz que é um Deus só? Está vendo? Então o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é vezes. Está vendo? Então quando Deus criou o homem é 3 mais 4. Ó. Mas quando Deus quer ter ligação com o homem é 3 vezes 4. Está vendo? Então, bom, esse é o elo de ligação que tem. Então tudo lá é 12. Então 12 vezes 12 significa que essas pessoas estão intimamente unidas ao Senhor. Está vendo? Não é um número fixo, porque se for dessa maneira eu já tinha tirado meu time de campo há muito tempo. Sei que não tem lugar mais para mim, mas não é figurativo. Está vendo? E olha, eles entoavam um novo cântico que ninguém pode aprender. Qualquer outro que chegar e ouvir cantando e tal, ele vai fazer anotar lá, vai trazer o gravador para gravar. Não adianta, que você não aprende nunca. Está vendo? Existe o cântico de Moisés, que todos podem cantar. Está no capítulo 15, verso 3. O resto da igreja pode cantar, o cântico de Moisés. Mas esse cântico aqui não. Só os 144 mil. Figurativamente, simbolicamente. Está vendo? E a outra coisa, irmãos, eles não se macularam com mulheres. Olha, se você disser que macular com mulher é que não pode casar, então aí você está dizendo que casamento é sujo. Não é verdade. Se você disser que é uma pessoa que caiu no adultério um dia, também não é verdade, porque o Sansão caiu em adultério várias vezes e ele está nos Heróis da Fé do capítulo 11 de Hebreus. Então como é que explica isso aqui? Não se macularam com mulheres. O irmão vai descobrir, irmão, na Bíblia, mulher sempre representa a igreja verdadeira ou a igreja falsa. Um sistema religioso verdadeiro ou um sistema religioso falso. Lá no Mateus 3 não tem uma mulher que está misturando fermento nas 3 medidas de farinha? É a igreja. Lá no Apocalipse não tem uma prostituta que está montada em cima da besta? Igreja católica. E assim vai embora. Cada mulher, ela significa positivo ou negativamente. Então, quando diz que eles não se macularam com mulher, significa que essas pessoas não se envolveram com ensinamentos falsos. Então, por isso, irmão, cuide-se. Cuidado com o seu ouvidinho aí quando ouve conferência não sei aonde, e não sei o que, televisão, programa tal, um grande pregador, vai lá. Cuidado com o que você vai ouvir. Cuidado. Está vendo que você está se maculando com ensinamentos religiosos que é representado pela mulher aqui, ó. Está vendo? Só para dizer para os irmãos uma coisa. Não vou dizer do todo não, mas se você nunca leu um livro que chama Cristianismo em Crise,
É escrito pelo pesquisador de religiões nos Estados Unidos. Citado assim com todas as documentações. Ele declarou que o Ben Hinn falou o seguinte, que Deus deu uma revelação para ele especial, que ninguém mais recebeu. Qual? Que se a mulher Eva não tivesse pecado, ela daria a luz pelo lado e não pela frente. Você pode acreditar? Uma mulher dá a luz pelo lado? Como? Agora, deu uma revelação que não está na Bíblia. O que é isso? Heresia. Tá vendo? Um dia ele estava pregando lá em cima do púlpito, do palco lá, e ele começou a falar línguas. E de repente ele falou uma porção de coisa lá, que falava e traduzia, e não batia com a Bíblia. E os pastores que estavam presentes chamaram e falaram com ele. E ele falou assim, irmão, quando eu estou inspirado, eu não sou responsável pelo que eu faço. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está vendo, irmão? Então, cuidado. Porque não estamos dizendo que não é nosso irmão, que não tem até coisas preciosas. Não. Mas tem problema. Está vendo? Deus está ganhando uma pessoa nos Estados Unidos. Eu li um livro dele agora, eu me esqueço o título, está sendo publicado aqui pelos irmãos John Walker. Os filhos deles estão publicando. Daquele irmão chamado Derek Prince. Derek Prince é assim, pentecostal de alto nível nos Estados Unidos. Deus começou a abrir os olhos dele para mostrar para ele a mistura que tem na questão de dons, de revelações. Um livro pequenininho, assim, fininho, mas olha, impressionante. O dia que eu falei, o Derek Prince, não é possível. Pediu o livro imediatamente. Aí você lê aquele livro, você vê esse homem falando dessa experiência, é impressionante. Está vendo? Porque, irmão, nós estamos caminhando para o tempo do fim. E o que vai acontecer? Satanás vai atacar violentamente. Nós falamos ontem aqui sobre o poder latente da alma. Ele vai despertar o poder latente da alma. Então, irmãos, isso é não se macular com mulheres. Está vendo? E também, eles são seguidores do Cordeiro. Segue o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Irmão, hoje, como os obreiros estão com o rabo preso, como os que pregam que servem a Deus por interesses pessoais, Aí o pastor disse, o Senhor me chamou para uma outra igreja. Pode olhar, o salário é maior, a casa é melhor, a escola para os meninos é melhor, a cidade é melhor, o carro é melhor. Raramente você vai encontrar um que diz assim, o Senhor me chamou para uma igreja, eu ganhei 2.000, vou passar a ganhar 500. Vai lá para você ver. O Espírito Santo nunca chama para baixo, só para cima. Não é verdade? Mas o que é isso? É porque nós pegamos um texto da Bíblia do Velho Testamento, que está debaixo da lei, e não vai dar graça. Isso, o Senhor não nos colocou como cauda, mas como cabeça. Mas irmão, isso é Israel. Quando Jesus esteve na terra, quem você acha que ele foi? Cabeça ou cauda? Quem foi pregado na cruz como criminoso, o que é isso? É cauda. Ele é cabeça, na verdade. Mas diante do mundo, ele é cauda. Eu me lembro quando eu estava lá em Goiânia, no início do movimento do Sara na nossa terra, com Robson Rodovalho, o irmão que nós conhecemos na Mocidade para Cristo, mais ou menos da mesma idade, e o irmão Cristian foi pregar lá. Chegou lá e pregou para aqueles irmãos sobre Salmo 119. O céu desceu na terra, foi uma coisa impressionante. Eu era intérprete dele. Mas aqueles irmãos rejeitaram a verdade. Eles não quiseram. Eles não quiseram. Tá vendo? E hoje você vê, tem um programa tremendo, nacional, no mundo inteiro, no Brasil todo, desculpem. Mas o que eles fazem? É só prosperidade. Tá vendo? Prosperidade e cura como é que fala? Cura interior. Viagens, fazer viagem lá no ventre da mãe. Regressão. Irmão, tudo coisa contaminada. E isso é macular com as mulheres. Tá vendo? E aí eu me lembro que quando nós estávamos lá naquela cidade, então alguém que estava presente lá, que ouviu o Cristian pregar, foi lá e comunicou à televisão que havia um cientista, um homem que entendia de ciência, que era professor da USP em São Paulo, de alto nível, mas também que era crente, que pregava a Bíblia, convidado a fazer uma entrevista com ele na televisão. Os gregos estão querendo te ver, Senhor. Ele falou, espera um minutinho, irmão. Entrou no quarto, ajoelhou e voltou e falou assim, não posso ir. Aí eu fiquei bravo com ele. Falei, irmão, você não vai na televisão? Eu quero ir junto com você. Sou intérprete, meu filho. Se você não vai, eu não vou. Se você não aparece, eu não apareço. Eu quero ir lá para todo mundo me ver, lá em Goiânia. Procura aqui sair atrás do Tiquim. Aí ele virou para mim e falou, irmão Delcio,
Eles não querem fazer entrevista comigo porque eu sou filho de Deus. Eles querem fazer ibope. E não foi. Aí convidaram ele para falar na faculdade. Aí ele falou, eu aceito. Irmão, nunca vou esquecer. Quando ele chegou no auditório lotado de professores e alunos, universitários, ele chegou, colocou uns 3 quadros assim, em cima do palco, que era no teatro. E aí ele sentou comigo lá na frente e falou, irmão Delcio, eu sei que você não é estudado, que eu só tenho curso primário. Aí, naquela época eu tinha, até hoje. Então é bom que os irmãos saibam disso. Quando eu estou pregando, o Camões pula na sepultura e fala, eu pego aquele hoje, eu pego o Delcio hoje. Camões não gosta de mim de jeito nenhum, me odeia. Aí, olha, eu vou falar sobre o prisma. Você sabe o que é prisma? Aí eu pensei, falei, olha, lá em Belo Horizonte tem uma camisaria lá que chama prisma. É essa? Ele falou, não é a camisaria. Aí sabe o que é? Como é que é, Zé? Explica aí, não é do prisma, eu não lembro como é que é. É um negócio feito de quê? De cristal? É feito de cristal, é como se fosse uma pirâmide. Uma pirâmide. Decompõe a luz. Não? Aí ele falou, é um negócio de cristal, assim. Eu falei, irmão Cristo, por favor, não me põe lá na frente, não fala isso não, porque eu não entendo nada disso. Você vai falar sobre fórmulas de química lá, eu vou trocar tudo. Ninguém vai entender. Eu falei, não, mas o pessoal entende. Se só perguntar para eles no auditório, todo mundo sabe. O que você não souber, eles sabem. Agora, o que você sabe, eles não sabem. Tudo bem. Então é o prisma, entendeu? E eu vou falar o seguinte, que quando a luz do sol passa pelo prisma, então ele produz as 7 cores do arco-íris. Aí tá bom. Aí ele chegou lá em cima, primeiro mostrou os quadros. Ele falou, vocês estão vendo alguma coisa nesses quadros aqui? Aí tá, olharam. Aí um levantou e falou assim, olha, eu estou vendo que é uma fazenda. Na verdade é uma fazenda com um curral, mas eu estou notando que nesse curral e a fazenda toda ali tem um formato de um violino. Ele falou, that's right. Está certo. Aí ele falou, você mexe com música? Ele falou, com música. Eu falei, porque, tá vendo? Você vê aquilo que é do seu interesse. Pescoço dos professores. Olha só. Aí mostrou o outro quadro, que eu não me lembro o que era, e aí então começou a pregar. Então ele falou, olha, deixa eu dizer para vocês. Você sabe que houve uma época que os homens não sabiam se existia hidrogênio no Sol. Irmão, quando ele falou hydrogen em inglês, aí eu fiquei doidinho. Hydrogen, fiquei doidinho. Eu não entendi. Ele falou, hydrogen, brother. Hydrogen? O que é hydrogen? Aí um gritou lá, hidrogênio. Obrigado, hidrogênio. Hidrogênio. Então, o cientista não sabia que tem hidrogênio no Sol. O que eles fizeram? Colocaram o prisma, e aí a luz do Sol passou pelo prisma e saíram as 7 cores do arco-íris. Então provaram que lá tem hidrogênio. Tá vendo? Aí, rapidinho, porque não é meu assunto falar para os irmãos. Aí, quando ele terminou isso, ele falou, agora eu quero falar para vocês uma outra coisa. A Bíblia diz que Deus é luz e Deus é amor. Como é que nós sabemos? Ele está bem mais distante que o Sol. Irmão, que palavra. Você viu os professores na beira do banco, sabe, babando, de ouvir aquele cientista falar sobre o amor de Deus. Ele falou, houve um dia que Deus colocou o prisma dele no Calvário. E a luz de Deus passou por ele. E ele falou as 7 palavras da cruz. As 7 cores do arco-íris. Irmão, ele escreveu cada palavra daquela. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele acabou de pregar, você podia ver um mosquito voar dentro do salão. Então, irmãos, olha, essas coisas, para nós, são seguidores do Cordeiro. Ele segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Paga alto preço, para obedecer o Senhor, para seguir o Senhor. Eles não querem se comprometer. Quantas vezes que eu vi o irmão Cristo agir de maneira tão sábia. Ele chegou uma vez em Ribeirão Preto, naquele movimento que tinha lá da Igreja Apostólica. Eu não me lembro o nome do irmão que estava lá. E então ele pregou para os irmãos, quando chegou na hora da ceia, ele não participou da ceia. Aí os irmãos ficaram bravos com ele. A liderança juntou todinho, foram lá, levaram ele para um quarto e falaram, irmão, você não vai participar da ceia? Ele falou, não, irmão, não vou participar. Mas o que é isso? Você vem pregar a palavra de nós e você não tem comunhão conosco? Ele falou, irmão, olha, procura me entender. Eu sou de São Paulo. Eu estou em Ribeirão Preto. Agora, tem dois grupos aqui na cidade que dizem que são a igreja local. Um é dos chineses e o outro é vocês. Se eu partir o pão com vocês, eu estou dizendo que eles não são. Então, me dê esse direito, irmão, de não ofender nem a você nem a eles.
Tá vendo? Lá nos Estados Unidos foi reunir uma vez com um grupo de hippies, que eram crentes. Aí chegou lá e descobriu que eles tinham dois grupos. Um que tomava café e outro que não tomava café. Entendeu? Aí, tomar café, o chá, eles tinham um problema. Então tinha uma divisão dentre eles. E ele ficou sabendo, conversando com os irmãos. Sentou na mesa, aí os irmãos chegaram, irmão, qual que você quer? Café ou chá? Ele falou, leite. Porque o leite não ofendia nenhum dos dois. Irmão, tá vendo? É sabedoria, irmão. Tá? Esses são seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá. Então, irmão, aqui está escrito, ó, são primícias que foram redimidas, colhidas dentre os homens, para Deus e para o Cordeiro. Tá vendo? Irmão, olha aí, irmão, que a Bíblia é perfeita. Aí depois você salta aqui um número de versículos, vai para o versículo 14, 14 e 14. Olhei. E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ó, presta atenção, irmão. Uma nuvem branca. Quando o Senhor vier, ele diz que a igreja vai encontrar com ele nos ares. É isso? Mas já tem um grupo aqui atrás, ó, das primícias. Não encontrou com ele nos ares, foi direto para onde? Direto para o trono. Tá vendo? Mas agora você encontra um outro grupo aqui, tá vendo? Que o Senhor está na nuvem, está sentado sobre a nuvem. Um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice. Para quê? Para colher. Tá vendo? É o Senhor Jesus. Aqui, ele já desceu do trono até as nuvens. É isso? E aí, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra... Oi, como é que é? Tem alguém? Está madura ou o quê? Já secou. Estou esperando que alguém fale. Tá vendo, irmão? Amadureceu ou secou? As duas traduções são corretas. Tá vendo? Então, irmão, você está vendo aqui? É a seara da terra, a colheita da terra, não é mais primícia. Irmão, está entendendo? Os do capítulo 14, de 1 a 6, a 5, são as primícias. Amadureceram primeiro, são arrebatados primeiro, levados para o trono. Mas agora passa um período. Que período é esse que passou, irmãos? Olha aqui. Verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora quem? E a sua imagem. Está vendo, irmão? Entre esses dois fatos você tem o anticristo, que é a grande tribulação. Está vendo? Então um grupo é levado antes da tribulação e o outro é arrebatado depois da tribulação. Está vendo? É claro. Claro. É isso? Então o Senhor está dizendo o seguinte, que há um grupo de cristãos que vai ser levado primeiro. Quem são? As primícias. Eles amadureceram primeiro. De acordo com nós vimos em Marcos, qual é a ordem? Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando a espiga está madura, mete-se a foice. Está aqui a foice. Esses aqui não eram maduros. O Senhor olhou e disse: você não está maduro, não posso te levar. E bom, o que não é estar maduro? É porque ama o mundo. Você ama o mundo? Então vou deixar você no mundo aí. Aí o mundo mesmo vai te amadurecer. Você vai ser rejeitado pelo mundo. O anticristo vai te perseguir. E aí você vai amadurecer. Deus me livre, né, irmãos? Que eu estou falando você aqui, mas que ninguém de nós esteja nessa situação. Tá vendo? Então, irmãos, a seara da terra amadureceu. Ou, de acordo com a tradução, a irmã que tem, secou. Tá vendo? Qual é a diferença, irmão? Olha, lembre-se de uma coisa. O trigo e o joio. É isso? Trigo e joio. Então vamos ver aqui, o joio nós já dissemos, é filho do maligno. Tem nada a ver com cristão. Mas o trigo, o Senhor Jesus, quando os discípulos, Senhor, só quer que nós vamos arrancar o joio? Aí ele falou, não vou esperar a hora da colheita. Por quê? Porque quando os dois estão crescendo, são muito parecidos. Você não consegue fazer diferença. Mas quando chega a época de colher, aí você pode colher, você pode saber a diferença. Por quê? Irmãos, por quê? Porque o joio, ele permanece de pé assim. Você já viu eu em inglês como é que é? Ai. Aí irmão Christian diz que um dia o Senhor Jesus vem com a espada e 2 gumes, pá na barriga do ai. Bateu na barriga dele, o que ele faz? Ó. O que é isso aqui? Cristo. Não mais eu, mas Cristo.
vendo? O eu está de pé. Então o joio não se dobra. Por que ele não dobra? Porque ele não tem riqueza lá em cima. Está vendo? O trigo tem. Lá a cabeça dele lá em cima está cheia de vida. Quando ele está cheio de vida, então ele dobra a cabecinha. Está vendo? Ele se submete ao Senhor. Tá vendo? Outra coisa, irmão. O trigo, para que ele amadureça lá em cima, ele seca em direção à terra. Está vendo? Então, se você não secar para esse mundo, você não tem jeito de amadurecer. Ó, irmão, isso é muito difícil de explicar, porque a gente, quando fala com as pessoas, dá a impressão, você tem que largar seu trabalho, seu emprego, sua casa, seu carro, Não, irmão. Não é isso, não. Nós temos que estar diante do Senhor para saber, os cuidados dessa vida, eles sufocam a semente. É os cuidados dessa vida. Repara quanto tempo nós gastamos conosco mesmo, cada dia. Numa época da minha vida eu estou ganhando R$500, eu não consigo viver. Ah, Senhor, se eu ganhasse pelo menos 800, Senhor, eu ia ter bem mais tempo. Aí eu ganho 800, não tem tempo. Ah, Senhor, eu preciso de 1.200, aí vem 1.200, eu não tenho tempo. 2.000, eu não tenho tempo. E aí agora eu já começo a comprar outras coisas. Ah, mas antigamente eu não tinha o negócio do carro. Mas agora eu tenho um Fusca, mas é um Fusca, Senhor, agora já não dá o Fusca mais. Tem que comprar um Palio, né? Eu também tenho Palio, não estou falando para ninguém, não, também tenho. Aí eu compro o Palio, deu um pouquinho, nossa, mas o Palio, agora saiu um outro aí, que é o não sei o que, tem a marca melhor. Eu vou falar Renault não, porque senão pega mal também, né? Aí depois me dá uma cocada, né? Então, irmão, é isso, é o cuidado desse mundo, os cuidados, só coisa lícita. E aí tem um problema também da fascinação das riquezas. Está vendo? Nós queremos guardar o dinheiro no banco. O Senhor diz, não juntei esse tesouro na terra. Ah, não, irmão, estou fazendo uma poupança para o meu filho. Ah, é? E para quando? Ah, ele está com 3 anos, mas aí vai estudar um dia, faculdade, depois vai casar daqui com 20 anos daqui. Ai, Jesus vai demorar 20 anos para você? Coitado. Vai demorar 20 anos para ele voltar? Tem misericórdia, Senhor. Não dá para viver mais 20 anos aqui nesse mundo, nessa Babilônia. Está vendo, irmão? Está vendo? E ele, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou, é o pão de cada dia. Ó, irmão, quão longe nós estamos, hein? Tem cristãos que têm dinheiro para viver mais 3 anos, 5 anos sem trabalhar. Não precisa fazer nada, só parar de trabalhar, ele vive tranquilamente durante 5 anos. Mas deu um pequeno problema lá, não, irmão, meus negócios vão mal. Vai mal, irmão, olha por mim. Entra em pânico. Então, irmão, esse tipo de coisa sufoca a semente, ela não cresce, não amadurece, mas não é porque o campo é ruim, é a semente. É a semente, o problema é da semente, somos nós, porque o Senhor diz que é a boa semente. Os irmãos sabem, no grego a palavra semente, sabe o que é? É esperma. Esperma é semente humana, espermatozoide. Tá vendo? Não usou a palavra esporos, que é semente vegetal. Ele usou a palavra para dizer que ele está plantando gente. Tá vendo? A boa semente, né? É o bom ou a boa esperma. Então, irmão, mais ou menos é isso que a gente tem na palavra de Deus, tá vendo? É que hoje não tem mais nada para se cumprir para acontecer o arrebatamento. Nada. Nada. Tá vendo? Aí, depois, eu não sei como é que vai funcionar agora, irmão, são 5h30. A gente até 6h30? Mas não tem lanche hoje não? Vai. Ué, esquisito, Toda noite tem, agora chega hoje, é o último dia? Cansado de nós, Então tem lanche não, meu filho, ó. Como é que você vai continuar em pé, né? Ué, tô aqui, meu filho, ó. Comi quase nada hoje lá no... A Santa Felicidade não, é o lugar lá, é outro, é o Portal. Não, nada. Não, porque nós estamos falando mal aqui de vocês aqui também. Até 6h30?
Não, talvez eu vou até às 6 então e dou uma paradinha, né? Mas é só para a gente concluir, porque eu tenho umas transparências para mostrar para os irmãos. Tudo que eu falei eu vou mostrar na transparência. Tá certo? Então veja bem, isso vai clarear para os irmãos o que nós estamos falando. Agora, irmão, veja bem. Se um irmão, por exemplo, tem um entendimento que a igreja é arrebatada toda de uma vez, não há problema, nós não queremos criar confusão para ninguém. Agora, se o seu pensamento estiver certo, que a igreja toda é levada, eu estou incluído lá. Agora, se o meu pensamento for certo, cuidado. Porque no meu pensamento, o meu entendimento da Escritura é um grupo que vai ser levado. O meu desejo é que eu esteja enganado. Que o Senhor fala, Deus, você enganou totalmente, vai subir todo mundo, Senhor, que glória. Tá? Aquele irmão lá relaxado, que não ama o Senhor, vai tudo subir, que bom, Senhor. Que bom, eu não vou ficar chateado. Tá vendo que lá não fez nada? Vai embora, rapaz, desce daí. Ô Miguel, empurra ele para baixo. Não, ué. É isso? Irmão, se eu chegar no final de tudo lá, trabalhei, servi, sofri, chego lá, o Senhor fala comigo, vou salvar todo mundo. Ninguém vai para o inferno. Senhor, que maravilha. Mas tem gente que fala, mas Deus não pode fazer isso comigo não, que eu perdi aquele mundo lá, com tanta mulher bonita lá na terra e eu não aproveitei. Tá vendo? Está mostrando o coração dele. Não, irmão, eu não faço essas coisas não é porque é bom, não. Eu faço essas coisas porque eu amo o Senhor. Aleluia. Como diz um irmão uma vez, coitado, foi infeliz demais, chefe de um trabalho, onde eu trabalhava, ele falou, irmãos, eu estive lá na França, que coisa impressionante. As prostitutas lá são tudo menininhas de 13, 14, 15 anos. Lindas meninas. Se eu não fosse crente. Pior nisso não. Era pastor e chefe de uma organização evangélica. Porque se ele não fosse, ele teria caído lá. Tá vendo, irmão? Então, irmãos, olha, tudo que nós falamos aqui sobre alma, quebrantamento, tudo tem a ver diretamente com isso. Então a primeira coisa hoje, se o Senhor está te mostrando, está te levando a você perder a sua alma aqui, é para você achá-la no milênio. Está vendo? Aquele que perde a sua alma aqui, acha no milênio. Está vendo? Quanta coisa que eu gostaria de fazer, não posso. Nesse mundo aqui, eu não posso fazer. Porque eu disse, se eu achar minha vida aqui, eu vou perder depois. Aí alguém disse, não, mas isso é um desperdício. Pois é, irmão, mas eu estou desperdiçando para o Senhor. Para Ele. Aí um dia vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo. Irmão, você sabe o que é o gozo do Senhor? Não tem gozo nenhum nessa terra que se assemelha. Não tem. Está vendo? Então, irmãos, tudo que nós falamos aqui sobre questão de vida, quebrantamento, é para que você esteja preparado para ser arrebatado. Porque se você não for arrebatado, veja, a palavra de Deus diz que há pessoas que vão um dia ressuscitar, no Apocalipse 20, vi as almas dos que foram decapitados, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, e porque não receberam o sinal da besta. Morreram debaixo da espada da besta, mas amadureceram. Mas olha o preço. Tá vendo? Hoje nós não precisamos disso. E Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados para 3 anos e meio, nenhuma carne se salvaria. O anticristo ia ter tempo para acabar com tudo que é judeu e cristão tivesse na terra. Então, irmão, hoje o Senhor está dizendo para nós, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Tá vendo? E se começa por nós, o que será do ímpio, do pecador? Tá vendo? Vai começar conosco. Então, irmão, de repente, 2 estão na cama. Um será levado, outro será deixado. Marido e mulher. Porque naquela época, quando falava 2 estão na cama, não era um homem com outro homem. Hoje é normal você ver na televisão um homem com homem. Já estão casando. E mulher com mulher também está casando. Mas naquela época, quando falava 2 estarão na cama, é marido e mulher. Mas 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, será levado, outro será deixado. O Senhor diz, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, essa maturidade, que nós estamos falando da alma, é para que você possa participar desse arrebatamento. Agora, irmão, quem participa desse arrebatamento primeiro, tá vendo? A Bíblia chama de arrebatamento dos vencedores. Tá vendo? Dos vencedores. Se você ler Apocalipse, as 7 igrejas, está lá, ao que vencer, eu lhe darei isso, e ao que não vencer. Por que você está falando, ao que vencer eu darei isto, e ao que não vencer eu darei também, então é uma besteira.
Mas Jesus não fala besteira. É isso? Então é uma chamada para nós. Tá vendo? Irmão, e esse grupo quando sobe com o Senhor Jesus no arrebatamento, o que eles fazem? Satanás está nos ares e eles então passam, eles não lutam. Que é aquilo que eu falei com os irmãos, eles vivem no descanso. Mas aí vem Miguel, que é o guerreiro, com os anjos dele, e aí luta contra Satanás e contra o seu exército e joga ele para a terra. Porque Satanás não pode voltar mais para os ares. Um dia ele estava no Monte Santo, e pecou contra Deus, Deus jogou ele para os ares. Agora no arrebatamento, ele vai ser lançado na terra. Quando Jesus voltar, no final da tribulação, ele vai ser lançado no abismo. Depois ele volta para a terra e é lançado no lago de fogo. Ele está só caindo, caindo, caindo. Agora, por que os vencedores, quando passam pelos ares, eles não limpam os ares? Porque no final dos 7 anos, a Bíblia diz, nós os vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Eles limparam os ares para que esses possam encontrar com Ele nos ares. Está vendo, irmão? É um papel, é um trabalho. Não é preferência só, não. Isso tem uma responsabilidade. Está vendo? E não somente isso, mas aí o Senhor Jesus, quando Ele desce do trono, Ele desce com o exército dele. Está lá em Apocalipse 19, 11. Vi o verbo de Deus montado num cavalo branco e o exército do céu que descia com ele montado em cavalos brancos. São os vencedores. Aí vão acompanhar ele na guerra do Armagedon, montado em cavalo. Está vendo? Que tipo de cavalo eu não sei. É cavalo que voa. É? Mas vão só ver. E o Senhor vai com a espada que sai da sua boca, só tchau, 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 e matando, destruindo lá o anticristo, a besta, o falso profeta, né? E os vencedores seguindo a ele. É um privilégio tremendo, os outros não vão poder participar. Tá bom? Então, gostaria só de mostrar para os irmãos rapidamente a transparência, né? Olha, irmão, a palavra está lá em cima, ó, parúzia. Palavra grega que significa presença. Traduzida no Novo Testamento como vinda. Essa palavra parúzia inclui vários acontecimentos. Começa com o arrebatamento dos vencedores e termina com a descida visível do Senhor Jesus dos ares ao Monte das Oliveiras. Examinemos o gráfico abaixo. Então aqui você tem o período da igreja, ó. Tá? Aqui você tem o período da igreja. Acabou aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui você tem a terra, ó. Aí número 1, o que é? Ó, os vencedores são levados para o trono. Aí Mateus 23 está errado, irmão, é 24. Tá, saiu errado aqui, ó. Desse 23 aí, tá bom? Então tá lá, ó, número 1, ó. Então o que é isso aqui? Acabou o período da igreja, acabou o período da graça, então o Senhor vai arrebatar os 144 mil que nós falamos, os vencedores, né, as primícias para o trono. Aí eles ficam no trono com o Senhor. Aí nesse meio aqui, ó, vai acontecer a grande tribulação. Há um período aqui de mais ou menos 7 anos. Aí quando passar esse período aí, do trono, no 2A, olha lá. Depois de algum tempo, o Senhor desce do trono para os ares. Está nos ares aqui, lembra lá? E vi um outro anjo, né? E um semelhante ao filho do homem, com a coroa de ouro na cabeça, nas nuvens. Está ali, ó. Nos ares, né? Nas nuvens. Ó. Tá vendo? Aí o que acontece? O 2B. Os mortos em Cristo ressuscitam e os crentes que ficaram vivos na terra são arrebatados até os ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós lemos isso aqui, ó, de Tessalonicenses, achando que é o arrebatamento único, mas não é. Tem esse aqui primeiro, ó. Tá vendo? E aqui são levados para o trono, aqui são levados para os ares, tá vendo? E aqui então, nos ares vai acontecer o que Paulo chama em 2 Coríntios 5, 10 e Romanos 14, 10, é o tribunal de Cristo. Então a igreja aqui vai ser julgada, e aí então o Senhor vai determinar quem vai entrar no reino. Aí dos ares, a seta aqui também está errada, viu, irmão? Desculpe, é para baixo. Aí dos ares, ele vai descer, olha lá. A parúzia termina com a descida do Senhor Jesus dos ares à terra. Ok? Nós podemos voltar depois a ver, só para a gente poder ver, todos estão ali, né, Zé? Agora vai ficar um pouquinho mais claro para os irmãos que nós falamos. Olha lá, trono de Deus, ó. Lá em cima está escrito, ó, esse Jesus há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Atos 1:11. É o texto da Bíblia. Então, como foi que ele foi para o céu? Então está escrito lá, olha aqui, na nuvem aqui, ó. Tendo dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o. Quando ele chegou na nuvem, ele já chegou no trono? Não. Então, a primeira parte que ele sobe, ó, do Monte das Oliveiras até a nuvem, é visível. Do monte, ó, as nuvens. Tá? Das nuvens até o trono. Das nuvens ao trono, ó, e invisível. Se ele vai voltar, assim como para o céu o vistes ir, então a primeira parte da descida dele é o quê? Invisível. Do trono até as nuvens. Nas nuvens ele para, arrebata, levanta os que estão mortos, tá vendo? E aí então das nuvens novamente ele desce ao Monte das Oliveiras. Partiram, pois, para o monte que Jesus lhes designara. Depois voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras. E aí então, irmão, quando o Senhor Jesus descer aqui, ele vai ir e voltar. Do mesmo jeito que ele foi. Só que quando ele colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, vai rachar no meio. Já está trincado, o irmão Cristian falou para a gente lá. Os cientistas descobriram uma trinca tremenda lá. Ok? O terceiro só, para a gente completar aqui. Aí os irmãos vão ver agora a questão das primícias e da colheita. Aí você tem o trono de Deus lá em cima, ó. Não esquecendo, trono de Deus. Agora preste bem atenção. Aqui diz, ó, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aqui diz, mas para vós nascerá o sol da justiça. Quem é que sabe a diferença entre a estrela da manhã e o sol? Aí na natureza. Quem já viu a estrela da manhã? Não viu, irmão? Então, precisa acordar de madrugada para você ver. Ela é grande assim, ó. Ele chama de estrela d'alva. Estrela da alva. Tá vendo? Então, essa estrela tem uma característica. Quando o sol começa, ela vai diminuindo. 4 horas ela está grande, depois 5 horas ela vai diminuindo, 5:30, quando vai aproximando, conforme o tempo que o sol vai nascer. Quando o sol começa a aparecer, aqueles primeiros raios atrás da montanha, ela desaparece. Então, tá vendo? Mas Jesus diz que ele vem como estrela da manhã, como sol. Então, um vai ver a estrela da manhã, o outro vai ver o sol. São duas coisas distintas. Isso quer dizer, quem é que vai ver Jesus como estrela da manhã? Só os que estiverem acordados nas horas da noite, vigiando. Tá vendo? Porque quando ele vier como sol da justiça, todo olho verá, porque quando o sol nasce, todo mundo sabe. Tá vendo? Aí o segundo, olha lá. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás. Então, esse aqui está no mesmo princípio da estrela da manhã. Tá vendo? Mas agora diz, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda. Tá vendo? A parúzia. Os irmãos lembram que nós mostramos o quadro? A parúzia inclui uma série de... Tá vendo? Então, irmãos, uns vão ver Jesus como estrela da manhã e como ladrão. Outros vão ver ele como sol da justiça e como relâmpago. Todo olho verá. Então, esse aqui é, ó, primícias para Deus e para o Cordeiro, ó. Tá vendo? Eles são arrebatados ao trono de Deus, da terra, tá vendo, ó? Estando 2 homens no campo, 2 mulheres a trabalhar no moinho, 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado lá. Né? E aí então depois, ó, serão arrebatados aos ares, ó. Está escrito aqui ao contrário, A-R-E-S, tá vendo? Então, lança tua foice e ceifa, porque a seara da terra está madura, está seca. Tá vendo? E aí então eles são levados para o tribunal de Cristo. Então, irmãos, é muito claro, né? Esse ensinamento que a gente tem na palavra de Deus, dessa forma, nos mostrando que são 2 arrebatamentos. No primeiro, que vai acontecer agora a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento, Jesus não vem. São os vencedores que vão. Aí, Satanás é lançado na terra, e aí vai aparecer um indivíduo na terra que vai solucionar o problema do mundo. Tá vendo? Aí vai fazer um pacto com os judeus, 7 anos. Na metade desse pacto, esse indivíduo, a Bíblia diz que ele vai sofrer uma ferida de espada na cabeça e vai morrer.
Depois ele volta a viver. Né? Quando ele volta a viver, não é a mesma pessoa que anda naquele corpo. Está escrito em Apocalipse 17. Eu não tenho tempo para mostrar para os irmãos. Né? Mas esse é o anticristo. Porque o anticristo vem do abismo. Né? E aí, 3 anos e meio de perseguição. No final desses 7 anos, somando os 3 primeiros e os 3 primeiros, porque o anticristo, irmão, ele é imitação de Cristo. Ele tem que, aquele corpo tem que ressuscitar, porque ele é uma imitação. Ele quer dizer o seguinte: quem é Jesus? Eu também ressuscito. Eu também volto a viver. Está vendo? E quanto tempo que ele reinou aqui na terra, quando ele teve aqui o ministério? 3 anos e meio? Eu vou também 3 anos e meio. Igualzinho. Está vendo? É uma imitação. O falso profeta é a imitação do Espírito Santo. Está vendo? O anticristo é a imitação de Cristo. Então, tem o dragão, Satanás. Então, a trindade satânica é o dragão, a besta, o anticristo e a segunda besta, que é o falso profeta. Tá vendo, irmão? Agora, qual que é o segredo? O Senhor disse: olha, eu tenho que esperar até que você amadureça. Que na outra tradução é até que você seque. Irmão, você sabe o que é uma coisa seca? Já viu quando a pessoa faz garapa pra gente, ou caldo de cana? Né? Ele enfia a cana naquela maquininha deliciosa, né? Suave, né? É. Aí aquela cana bonita sai do outro lado toda despedaçada. Aí fala uma vez só, não, tem que passar a segunda. Aí passa a segunda. Tá vendo, irmão? Sabe o que é isso? É seco, é isso. Tá vendo? Na linguagem da Bíblia, o trigo maduro, ele seca. Você compra aí lá em Olambra, lá da Terra das Flores, lá, a gente compra aqueles, né? Não sei se é buquê que chama, né? Feixe. Né? Aquele feixe assim, sequinho. Por quê? Secou. Sabe o que é isso? Sem mim, nada podeis fazer. Aí você secou. Aí você pode fazer? Não posso. Não posso. Viu? Eu não posso. Só o Senhor que pode. Tá? Então, irmão, isso é exatamente para esse fim. Né? Então, se hoje nós não estamos querendo ganhar esse caminho, ganhar esse nível com o Senhor, de maneira leve, suave, então ele fala: olha, não tem jeito. Né? O grão de trigo, ele diz lá que o grão de mostarda, eu tinha pregado a minha Bíblia, não sei se os irmãos já viram, o grão de mostarda é... Isso? Tá grande, né, irmão? O grão de mostarda. Mas ele, lá em Mateus 13, ele diz que o grão de mostarda virou árvore. Mateus 13. É anomalia. Aí o ensinamento popular, né? Não, isso aí é o evangelho que está crescendo. Mas lá diz que as aves do céu vieram alinhar no ramo. E lá na primeira parábola, as aves do céu é Satanás que comeu a semente. Como é que na mesma parábola, no mesmo capítulo, ele pode falar que um é Satanás e que o outro é a igreja que está tendo bênção? Tá vendo, irmão? Aí o que acontece? Qual a diferença, irmão, do grão de mostarda e da árvore? Vamos esquecer o grão de mostarda, que não é muito conhecido nosso. Qual que é a diferença entre um pé de alface ou de couve e uma árvore? A profundidade da raiz. Tá vendo? Uma tem expressão. Tá vendo? E está profundamente arraigada nesse mundo. A outra está na superfície da terra. Você pode puxar facilmente. Aí o Senhor disse: ó, agora eu vou colher. Vou colher agora a minha alface. Aí chega lá. Olha o que aconteceu. Olha, Senhor, virou árvore. Não consigo puxar, não. Tá vendo? Aí tem que pôr dinamite lá. Ele falou: vamos pôr uma bombinha. Qual que é? Grande tribulação. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Está vendo? Ele diz: essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmão, esse é o ensinamento da Bíblia, questão de maturidade, de crescer, para isso. Não é que não tem uma razão, uma finalidade. Tem uma razão, uma finalidade. É que o Senhor quer que você seja arrebatado. Você foi arrebatado, no início, o reino já é seu.
Você já tem corpo glorificado. Você vai direto para o trono. Hoje não tem ninguém no trono de Deus. Está todo mundo no paraíso. Tá vendo? Mas se você for arrebatado, você vai direto para o trono. Aí fica lá com o Senhor. E aí 7 anos depois desce com Ele. Né? Aí depois, como é que os irmãos estão pensando agora? Você vai ficar de 6, aí tem um intervalo até 7? 7 horas. Aí, e depois então é o culto. Tá, então talvez eu vou ter que completar esse horário, né? Tá bom? Alguma dúvida que ficou agora? Eu tenho 5 minutinhos só ali. Alguma coisa que possa ter preocupado os irmãos, que você vai sair daqui às vezes inquieto, que você queira perguntar? Só uma perguntinha. Pois não. Uma base bíblica para que a gente fique bem firmado, quanto que não há tempo para mais nada, que está pronto o arrebatamento. Não sei o que o irmão falou, mas vou falar assim mais um pouquinho. É porque o irmão Christian mostrou aqui para os irmãos nessa conferência que teve aqui, que faltam 20 profecias, né? E dessas 20 profecias não tem nenhuma ligada, porque a igreja não precisa do templo de Israel ser levantado, o templo de Salomão. Tá? Nós não precisamos esperar o anticristo, porque aí a gente está ali esperando o anticristo e não Cristo, né? E outras que faltam para ser cumpridas. Então, dessas profecias que faltam, não é que não tem mais profecia para ser cumprida, talvez não ficou claro, mas é que não há necessidade de ser cumprida nenhuma para acontecer o arrebatamento. Tá? É isso. Mas tem mais 20 para serem cumpridas. Não é que não seja com a igreja, mas é que para acontecer esse arrebatamento não tem que acontecer nada. Está tudo pronto, tudo prontinho. Agora, as outras vão acontecer, ou seja, o arrebatamento, né, da colheita é uma profecia, está lá em Apocalipse. O arrebatamento está pronto. Para o arrebatamento primeiro dos vencedores. Tá vendo? Então só aqui nós falamos, as primícias. Pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento, irmão. Não há mais tempo. Os irmãos sabem, os irmãos que conhecem o movimento chamado a Árvore da Vida, tinha um irmão na liderança, que é o irmão Wynton Ashley. Ele ficou com câncer, e o câncer generalizado no corpo inteirinho. Ele lutou até o último momento, porque ele falou, não, eu vou esperar o Senhor voltar. A promessa dele é que alguns não verão a morte. Tá vendo? E ele esperou até o último momento. Os irmãos tiveram que chamar e falar, irmão, entrega o seu corpo, o Senhor não vai te dar essa graça como não deu para o Watchman Nee. Aí ele orou, agradeceu e aí partiu. 93 anos. Então hoje você vê irmãos que estão idosos como o Stephen Cohn, né? Eu não sei se eu trouxe aqui uma foto dele que apareceu ou não. Não tem. Também não deu. Não deu para o Watchman Nee, não vai dar para você. Agora tem um outro irmão que trabalhou junto com eles, que é o Stephen Cohn, está com 83 anos. Então ele está aguardando, dizendo ao Senhor, vai passar mais um tempo, Senhor, o Senhor não vai voltar, Senhor, eu estou ficando velhinho, né? Então porque meu corpo não vai resistir mais, então está aguardando. Os irmãos sabem lá na Inglaterra, os irmãos que conviveram com Darby, com aqueles outros irmãos lá de grande calibre espiritual, eles compraram um lugar para fazer um cemitério para eles. Foram sepultados todos juntos. Os irmãos falaram, não, eu quero ressuscitar juntinho com o irmão Darby. Tanto que eles gostavam dele. Então, no momento que a sepultura abrir, aí, irmão, aleluia! Ninguém vai ter o prazer de abraçar primeiro. Eu não, eu quero abraçar Jesus primeiro. O irmão falou que Satanás está no Dante aqui no Apocalipse 12, 10, né? Que agora foi lançado o acusador de nós. Isso. Ele está acusando lá ainda? Ou ele não tem acesso lá? Ele pode acusar os salvos, mas não é no trono de Deus no terceiro céu, que ele de lá já foi expulso um dia. Os irmãos lembram quando o livro de Jó, tá vendo, irmão? Porque a gente às vezes no todo da Bíblia falta às vezes uma informação. Quando Jó tem aquele primeiro capítulo, diz
Quando os filhos de Deus se reuniram, Satanás apareceu no meio deles. Onde? No terceiro céu? Não, mas Satanás não pode ir lá. Tá vendo? Deus tem um outro trono, irmão, chama o trono de carruagem. Tá vendo? Deus, já viu? Leu o Salmo, você vê? Diz que Deus viaja pelo universo. Ele viaja no vento. Tá vendo? Sabe aquela carruagem, tá lá que a pessoa fala que o Sérgio falou para nós que era o disco voador? Ele falou, para mim, Ezequiel capítulo 1, que lá é o disco voador. Das rodas. Aquilo ali, irmão, é o trono. Aquele é o trono que Deus viaja. Tá vendo? Então esse Satanás tem que comparecer perante ele. O Senhor diz, o que você está fazendo, Satanás? Ah, só estou rodeando a terra aí e tal. Ah. Lembra do outro lá em Reis? Que houve uma conferência. Tá vendo? E aí alguém perguntou, escuta, quem é que vai enganar aquele rei? Aí levantou um espírito lá, só diz um espírito, assim, eu serei um espírito de mentira na boca dele. Tá bom, esse é de Deus ou de Satanás? É de Satanás, é claro, mas estava lá, na reunião. Porque Satanás tem que dar obediência para Deus. O que você está fazendo? Aí você vou enganar aquele rei lá, tudo bem, pode, engana ele sim, porque ele tem que ser enganado. Ele quer ser enganado. Tá vendo, irmão? Então, irmão, Deus está no trono, no controle. Há uns 6 anos atrás, eu vi uma revista, eu me senti numa palestra sobre Nova Era, né? E eu vi na revista que eles estavam preparando já, naquela época, vai ter vestimentos, vai ter um templo, como se fosse um templo parecido, que vai ser Israel. E eles nem sacrifícios. E já estava preparado para as festas, todo tipo de facas, negócio, tudo separado. Isso para quem? Para Israel? Ele vai querer enganar lá, ele vai querer, segundo o irmão, ele falou que ele quer montar o templo dele lá. Ah, tá isso da Nova Era. Isso. Ah, tá. Que eles não querem ter sacrifício, e como se fosse como no Velho Testamento, né? Uhum. E não querer praticar as mesmas coisas. Se está pronto já, naquele tempo já estava pronto, significa que eles já estão até usando já, e a gente não tem acesso. Não, mas Israel não. Não, porque lá, no lugar do templo, tem uma mesquita dos árabes. E a briga todinha lá hoje é por isso. Naquele lugar ali, não vai outra não, essa já está lá errado. Ela vai ter que cair a qualquer hora. Isso vai acontecer, mas a igreja já foi embora. Não tem, a igreja não precisa estar aqui. Né? Ou os vencedores, melhor dizendo. Né? Por quê? Os seus irmãos ouviram o que o Christian falou, né, nessa conferência aqui. Vocês vão ver o seguinte, que lá, onde tem essa mesquita de Omar, que é dos árabes, eles bateram a fotografia e descobriram que em cima da rocha, do domo da rocha que eles falam, né, porque lá é uma grande pedra, né? Vocês irmãos sabiam? Lá é o Monte Moriá, onde que Abraão ofereceu Isaac. É ali. Está vendo a figura onde Cristo morreu, a igreja só pode ser edificada ali. Né? Então descobriram que tem um negócio, como é que é? Tem um... Não é bem um túnel não, mas ele falou que é porque quando você olha, você só vê quando você tem como se fosse um cortado aqui na pedra, assim, quadrado. É um rebaixo, tem uma outra palavra que ele usou. Exatamente. Tá? Então, eles bateram a fotografia e depois fizeram a medida, porque tem jeito de fazer, a medida da arca. Então, por que o Saddam Hussein, o Arafat, quando ofereceu para ele, que ele podia ficar com tudo. Falou, olha, da pedra para cima, você pode construir o que você quiser. Nós vamos ficar com a pedra, da pedra para baixo. Ele falou, negativo. Porque eles temem que na época do Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém no ano 606 e levou cativo o povo de Israel, que eles esconderam a arca da aliança lá por debaixo. Então os irmãos estão vendo? A briga todinha, irmão, é aquele lugar ali. Não é tanta questão da terra, nada não, é aquele lugar ali. Aí tem um monte de história lá que o Christian falou, que os irmãos, quando ouvir as fitas, vão aproveitar realmente. Então, irmão, a briga todinha está ali, naquele lugar. Tá vendo? E essa guerra, isso é Israel. É o povo de Israel. Não. Jerusalém está aqui, o templo está aqui, aí tem o vale de Quedron, aí tem o Monte das Oliveiras. Então ele vai descer no Monte das Oliveiras. Tá vendo?
E aí então, quando ele descer do Monte das Oliveiras, quando ele puser os pés, o monte vai rachar no meio. Aí os judeus estão sendo perseguidos, vão passar pelo vale. E aí vão para o vale de Armagedon. Está vendo? Então é muito, muito interessante o que o irmão falou para nós lá, não tem jeito de repetir, a gente tem que ouvir mesmo para poder pegar o todo. O irmão chegou à conclusão, que já que ele vai querer limpar isso tudo, ele vai querer Israel, ele vai querer se estabelecer lá como Deus. Não, pois é, irmão, veja só, quem vai construir esse templo são os judeus, e já está pronto, inclusive. É só chegar um momento e já está pronto. Agora, quando o anticristo chegar, aí ele vai sentar lá dentro desse trono. Ele vai sentar no templo dos judeus. E vai colocar uma imagem dele lá dentro. E o falso profeta vai fazer com que aquela imagem fale para enganar as pessoas. E ele vai dizer, eu sou Deus. Vocês têm que adorar a mim. Esse é o anticristo. Mas não é um templo do... Lá, porque ali Deus não vai permitir que o outro vai lá colocar mais um. Fala, não, um só já chega. Só dos árabes já é problema demais. Amém? Então vamos orar e depois nós estamos despedidos aqui dessa parte, né? Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção. Só possa, Senhor, encaminhar essas palavras no coração de cada um de nós. Senhor, como nós precisamos da Tua graça, Senhor, da operação do Teu Espírito para transformar essas palavras em reima, Senhor. De vida, experiência em nós. Ó Pai, como nós desejamos, Senhor, viver uma vida realmente de trigo, Senhor, que amadurece em direção ao céu, mas seca em direção à terra. Ó Senhor, opera em nós, Senhor, não desista de nós. Nós oramos agradecidos, no nome do Teu Filho. Amém.